Salve Maria Santíssima. Esse vídeo não é para incitar ódio entre católico e protestante. Claro que não, seria uma burrice minha. Meu pai, ele é protestante e me dou super bem com ele. Tenho tios, tias, primos. E me dou bem com todos, né? Discordâncias, claro que temos e muitas, né? Acerca de várias opiniões teológicas sobre âmbitos doutrinários, mas sempre um respeito. Um respeito enorme. Alguém pode perguntar, Oséias, como conversar com um protestante? Primeiro, é preciso saber se ele quer conversar, ou se ele quer apenas uma briga. Se quiser briga, não adianta. Não adianta conversar. O diálogo existe entre duas pessoas sensatas. A insensatez é própria dos ímpios. É própria daqueles que vivem escravos do pecado. Que busca confusão, busca querer estar certo. Não busca nem a verdade. É a arrogância de querer ter a razão, mesmo não tendo essa razão. Então, uma das primeiras coisas, muita humildade na conversa, né? Aquilo que fala Jesus em Mateus 11, 28 seguintes. Que devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração. E nós devemos tomar o jugo do Senhor, como ele pede de nós. Então, primeira tática, que é muito usada no Brasil, a tática calvinista, é o bombardeio de perguntas. Ou seja, vem a pessoa perguntar, Oséias, por que vocês adoram imagem? A pergunta já está errada. E pergunta errada, ninguém responde. Você tem que formular a pergunta certa. Oséias, é verdade que os católicos adoram imagem ou não? E se sim, por quê? E se não, me mostre que não. É assim que começa um diálogo. Não é tipo, ei, por que vocês adoram imagem? E se eu respondo, eu estou assumindo que eu adoro imagem e tomando isso como verdade. E isso é uma grande mentira. Aí depois, não espera nem responder, a gente já começa a responder a pergunta, às vezes até mal formulada, e a pessoa, e por que vocês adoram os santos? Se só Jesus é o único intercessor, 1 Timóteo 2,5. Aí você vai tentar responder. Aí ele manda outra. E por que vocês rezam pelas almas do purgatório? Porque os mortos não ouvem. Os mortos não têm ciência do que nós rezamos. Os mortos não recebem as nossas orações. Para que crer no purgatório? Cadê a palavra purgatório na Bíblia? A gente vai tentar responder. Aí, e por que você coloca a Virgem Maria no lugar de Deus? E por que a Virgem Maria tem 1001 nomes? E por que ela apareceu dessa forma? Será que é o demônio que está aparecendo e dizendo que é ela? Vocês são tolos. Aí acusa e pergunta ao mesmo tempo. A gente vai responder. Aí, e cadê a questão do Papa? O Papa é besta fera. O porquê que no Vaticano tem muitas riquezas? E por que tem padre pedófilo? E por que isso? E por que a confissão? Por que não se confessa só com Deus? Ou seja, um bombardeio de perguntas, uma metralhadora. Dessa forma nunca acontece um diálogo. É preciso ir a fundo em cada pergunta, respondendo bem, de forma inteligente, de forma saudável. Se quer resposta dentro da Bíblia, tudo bem, vamos tentar responder. Porém, tem uma outra questão. Um católico nunca cai nessa casca de banana. Quem disse, quem inventou essa história de que tudo tem que estar na Bíblia? Quem inventou essa história foi Lutero. Calvino aumentou essa história, mas nunca a própria Bíblia ela falou que tudo tem que estar nela. Ela é a única verdade. Ela é toda a verdade, mas não é a única verdade. Nós temos a tradição oral, a tradição escrita, e nós temos o magistério da igreja. Devemos ter cuidado porque a gente entra no campo, né, desse debate e vai dando razão ao debatedor. Então, essa história de que tem que provar na Bíblia é coisa de protestante, é coisa de Lutero. Vamos cair nessa não, viu? E pior que a gente acha tão estranho, vale, não é só a Bíblia não, que escândalo. A gente já está com a cabeça tão protestante que parece que é normal que seja só a Bíblia. E a gente quer responder os protestantes só usando a Bíblia, para mostrar que sabe Bíblia, olha aí. Aí depois vem outra história, né? Olha, a Igreja Católica sempre proibiu ler a Bíblia. As pessoas não podiam ter a Bíblia em casa. Meu irmão, você sabe como é que surgiu a Bíblia?
Você sabe como foi os concílios para aprovar? Você sabe quais foram os critérios? Você sabe o que é Septuaginta? Você sabe o que é uma tradução grega, uma tradução hebraica? Você sabe o que é protocanônico, deuterocanônico, apócrifo? Você sabe diferenciar essas coisas? Apócrifos, errei a palavra, perdão. Você sabe diferenciar o que é uma revelação privada, uma revelação pública? Você também tem consciência de que quando alguém afirma que a Bíblia é inspirada, quando a Bíblia afirma também que a Bíblia era proibida, você tem noção de como era a Bíblia? Era preciso um instante enorme, talvez, ou mais, para caber toda a Bíblia. Era de fato uma biblioteca. Então é preciso esse cuidado, porque a gente vai caindo nessas esparrelas tão fáceis, né? Parece que aquela velha história. A Igreja Católica aumentou 7 livros. A Igreja Protestante tirou 7. Quem foi que tirou, quem foi que aumentou? Porque a gente aceita logo a acusação e vai logo explicar. Não, e vai aceitando que a igreja aumentou. Não é por aí. Eu estou até fazendo um estudo, tem vários áudios meus no YouTube, no Apóstolo dos Últimos Dias, que é um canal que eu tenho no YouTube, e outro canal é Oséias Oliveira. Eu já fiz mais ou menos uns 7 áudios falando sobre a Septuaginta, e eu estou fazendo um estudo aprofundado sobre os livros deuterocanônicos, examinando cada livro, Tobias, 1 Macabeu, 2 Macabeu, Judite, Eclesiástico, e assim por diante, os 7 livros. E mais aquelas 2 partes de Daniel e as 2 partes também de Esté. Então a gente precisa conhecer. Eu acho que a maioria de vocês já se perguntaram, puxa vida, por que a igreja aumentou, né? Mas a igreja nunca aumentou esses livros, irmãos. Na verdade, Lutero ele já pega um cano. Lutero pega um cano judaico, o cano de Jâmnia. E eles dizem que era o cano usado pela igreja primitiva. Mas não, o cano usado pela igreja primitiva, de forma mais frequente, era o cano da Septuaginta. A Septuaginta, ela continha esses 7 livros e outros que não tem na nossa tradução. Porque outros a igreja também não considerou como canônico. E deuterocanônico quer dizer segundo a revelação. Eles entraram numa segunda lista, uma lista mais antiga. Mas não quer dizer que é menos válido ou menos inspirado. Porque o livro de Apocalipse e o livro de Hebreus e outros do Novo Testamento também entraram depois. Se fosse usar esse mesmo critério, eles teriam menos valia. Sempre teve logo no início da igreja um pequeno embate, né, entre as escolas teológicas acerca se o livro de Hebreus e Apocalipse deveriam entrar no cano. E nem por isso foi tirado. Então, primeira coisa, o bombardeio de perguntas. Cuidado. Outra coisa que eu vou só recapitulando. A questão de você aceitar as acusações e querer respondê-las. Você já está se declarando culpado quando você aceita a pergunta e responde como tal, da forma que ela foi feita. Você tem que colocar os pingos nos is. Outra coisa, você tem que saber também que, infelizmente, muitos protestantes, até lideranças, padecem de conceitos teológicos, ou seja, não sabem diferenciar o que é uma linguagem alegórica, filosófica. Um exemplo, uma certa vez eu ia na Topic e um cara que é diácono, já quase pastor, ele ia passando uma cobra quando a mulher foi descendo do carro e falou assim, olha, por isso que a Bíblia diz, existe inimizade entre a mulher e a serpente. Vai existir essa inimizade. E ele entendia essa inimizade entre a mulher e a cobra mesmo, literalmente falando. Ou seja, você não saber diferenciar um texto literal, um alegórico, uma parábola, um texto apocalíptico, um texto onde tem uma linguagem realmente histórica.
e vários outros aspectos, né, um texto poético, um texto sapiencial. Então é preciso ter esse cuidado, porque esse padecimento é terrível. Por exemplo, uma vez discutindo não, conversando mesmo com o primo, ele falou: o primeiro papa da igreja foi Caifás. Caifás. O primeiro papa da igreja. Quem matou Jesus, olha a outra afirmação, a mesma pessoa. Foram os católicos apostólicos romanos, porque foram soldados romanos que mataram Jesus. É um assassinato teológico, bíblico, histórico, em todos os sentidos. Você não saber diferenciar uma época histórica da outra, e nem ter argumentos históricos e já mistura com a Bíblia. Isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo. Então tenha esse cuidado, essa atenção. Às vezes eu fujo aqui um pouquinho, porque em meio ao barulho que está aqui ao meu redor, às vezes eu não consigo falar direito porque me atrapalha um pouco, certo? Então vamos ter esse cuidado, estudar mais as Escrituras e estudar como quem ama. Uma primeira dica para quem quer ler a Bíblia, se tem uma dica teológica, né? É você ler a Bíblia do começo ao fim, normal, sem querer entender muita coisa. Sem querer uma hermenêutica profunda. Você leia a Bíblia, se delicie dela, aproveite, sem querer fundar uma seita para você, se delicie. Mergulhe na imaginação, vá usando a sua memória, a criatividade que Deus te deu, vá mergulhando. No segundo momento que você vai ler a Bíblia, você já pode começar a usar mais critérios, esquemas para ler a Bíblia, pegar livros de estudo para como fazer essa leitura orante, como fazer essa leitura de forma mais exegética, fazer isso. Então, é um pouquinho dessas dicas, poderia dar tantas outras, mas para não ficar tão grande o vídeo, eu me detenho nessas. Então, cuidado, porque a gente vive levando surra de Bíblia e é uma vergonha. Nós temos a verdade, nós estamos dentro da casa, mas nós preferimos muitas vezes estar debaixo da ponte, no relento. Nós temos a casa que é a igreja, nós temos uma mesa farta e trocamos por uma mesa vazia, por alimentos estragados. Nós caímos no conto falso que tantos vão colocando, né, como vai falar o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4:1, que os homens, né, serão enganados no final dos tempos, e assim como um ferrete será impresso na sua mente com fábulas mentirosas e demoníacas e levando à mentira. São Paulo vai advertir Timóteo acerca dos falsos profetas. Em Mateus 7,15 vai falar também sobre esses falsos profetas que vêm em pele de cordeiro e fingem ser pessoas boas, ser pessoas que querem o nosso bem, que conhecem a palavra. Interessante que Santo Irineu de Leão, ele vai contra-atacar os hereges que defendiam de alguma forma também a sola escritura. Não era tão presente a sola escritura, porque ela vai se solidificar com Lutero, mas já nos primeiros séculos já surgiam heresias desse tipo. O protestantismo é uma ressurreição de várias heresias. De várias. É uma macro-heresia. Assim como a TL também é uma macro-heresia. Então o que acontece? Santo Irineu vai mostrar que a tradição oral ela precisa ser aceita. A sola escritura, não. A Bíblia, a tradição oral e o magistério. Então Santo Irineu vai bater de frente com os hereges de sua época. Com aqueles que escolhem só uma parte da verdade, a adulteram, manipulam e ignoram a outra parte da verdade. Isso é perigoso e tem crescido cada vez mais pelo modernismo, pelos pensamentos revolucionários. Então, essa atenção deve haver. Porque muitas vezes nós vamos caindo nesse conto, né? E vamos enveredando por caminhos errados. Em Mateus 4, quando o demônio tenta Jesus, ele começa a falar das Escrituras. O demônio, a gente poderia chamar ele pai hereticos, pai dos hereges. É aquele que é o mentor de toda heresia.
O herege sempre é alguém muito inteligente, muito sábio, muito esperto. Sábio não no sentido de sabedoria mesmo, profundo, porque a sabedoria profunda não nos leva à heresia, mas à verdade, ao encontro com Cristo. Então o demônio começa a apresentar a escritura para Cristo, mas sem a interpretação oral e sem a interpretação da verdade. Então o demônio é o herege por excelência. Então tenhamos cuidado, porque São Pedro também vai falar, no finalzinho da sua carta, que muitos começam a ler Paulo e tem várias partes difíceis na carta de Paulo e muitos interpretam, assim como fazem com as demais escrituras, para a sua própria ruína. Se no tempo do primeiro Papa os escritos de Paulo já eram um pouco difícil, imagine no tempo de hoje, para entender como de fato foi escrito. Claro que existem dois critérios, né? O pensamento com o tempo vai amadurecendo, mas muitas vezes existe também uma distância histórica, existe também uma distância cultural, uma distância cronológica que às vezes se torna um empecilho para ter certeza de alguns fatos, né? E um abraço aí para o Alexandre Lima, para o André Leone, né? Que vai comentando, né? A história produz sua própria necessidade, ou seja, a qualquer momento dela está escrito só o que querem. Isso, se for entendido no sentido certo, sim. Por exemplo, no Brasil, a história marxista, ela domina. Como assim? Os livros didáticos do ensino fundamental, do ensino médio, até nas faculdades em especial, é manipulado por um pensamento protestante, revolucionário. É dominado por um pensamento marxista e comunista. Então, atacam com toda a força a Inquisição sem ter conhecimento da Inquisição. Atacam com toda a força as cruzadas sem ter conhecimento do que é cruzada. Atacam com toda a força a história da Igreja e os papas, sem ter esse conhecimento profundo. Então, nós percebemos que é uma história manipulada, a história do Brasil, a história geral, e nós vamos engolindo. E temos preguiça de ir atrás da verdade, das fontes primárias, de pessoas que não foram manipuladas pelo pensamento comunista, que tem prevalecido nas faculdades do Brasil. Em tantas faculdades, né? Até em faculdades católicas e faculdades com ensino protestante, tem se ensinado aberrações. Aberrações. Então, infelizmente, a história não deve ser trabalhada dessa forma, mas infelizmente ela é manipulada. Manipulada mesmo. E quando fala a história da igreja também é manipulada, eu falo no sentido da história ser manipulada pelos seus acusadores, porque a igreja não esconde a sua história. A igreja mostra a sua história. Por exemplo, a igreja católica não esconde os podres dos papas. A igreja católica não esconde aquilo que aconteceu de errado. Por exemplo, teve um pastor protestante que escreveu 6 volumes sobre os papas. Após esses 6 volumes que ele escreveu para denegrir a imagem dos papas, ele falou: para a igreja não ter caído nesses 2000 anos, ela só pode ser divina. Ela só pode ser instituída por Cristo. Porque com tantos homens vergonhosos, ela não ter caído, ela só pode ser conduzida por Cristo. Então, de fato, após esses volumes que ele escreveu, ele se converteu ao catolicismo. Aqui eu não estou procurando um debate com ninguém não, certo? Quando eu quiser eu chamo para o debate. Para mim é bem tranquilo. Sem presunção, sem orgulho. Um debate sadio. Contenda é uma coisa. Mas um debate sadio, um discurso sadio entre uma pessoa e outra é muito bom. Então que Deus abençoe você. Deus abençoe você, André, Leone. Abençoe cada um que está ouvindo esse vídeo. Também ouvirá depois pelo canal no YouTube. Então, o meu número também está aberto, né? Se alguém quiser debater, tirar dúvidas, conversar, partilhar, trocar ideias, a gente pode conversar, certo? O meu número é bem acessível. Fica até o número 9273 4863. 9273 4863. Então, um grande abraço
para o André, que confirma aí, né, ser um católico verdadeiro aí, e já participou da obra Shalom. Então, um grande abraço, foi um prazer falar com você, irmão. Que Deus abençoe cada um de vocês. Então, que a gente possa aprender mais das Sagradas Escrituras, aprender mais aquilo que nós estamos nos propondo a, como pessoas que amam a verdade, estudar. Estudar afinco, a fundo mesmo. E claro que a história, porque existe várias vertentes da história, né? Várias vertentes. Então, tem até um livro chamado que eu indico para vocês. A história politicamente incorreta da história do Brasil. É um guia completo da história politicamente incorreta do Brasil. Várias mentiras que nós aprendemos na escola, né? Até sobre as cores da bandeira do Brasil é para a gente pesquisar. Eu indico aqui alguns sites para a gente estudar bem. Terça Livre Cursos. Indico também o Olavo de Carvalho, que embora não concorde com tudo com ele, mas eu indico, muito bom, como filósofo. Indico o site do Padre Paulo Ricardo. Não são meus gurus, mas são exemplos de intelectualidade. O Terça Livre, com vários professores. O site do Padre Paulo Ricardo. Também o professor Felipe Aquino. Então vamos nos dedicar mais à leitura. E não vamos ser pessoas que são colocadas no cabresto, mas pessoas que usam a razão, usam a inteligência, iluminada pela fé. Um grande abraço e até a próxima!